Você já se perguntou o que acontece quando a fama se choca com o poder indomável da natureza? Para algumas das figuras mais amadas do mundo, seus últimos momentos não foram diante de fãs adoradores ou sob luzes brilhantes, mas cara a cara com as criaturas mais impiedosas da natureza. Estas não são apenas histórias de mortes trágicas, mas de pessoas que viveram com ousadia, apenas para serem levadas por forças muito além do seu controle. Do destemido caçador de crocodilos que mudou a forma como víamos a vida selvagem, a uma treinadora cujo vínculo com as orcas terminou em horror, a um surfista levado pelo oceano que chamava de lar. Essas histórias nos lembram que beleza e perigo muitas vezes vivem lado a lado. Nesta noite, revisitamos os contos assombrosos de 7 pessoas extraordinárias, cujas vidas foram ceifadas, não pelo tempo ou pela idade, mas pela própria natureza selvagem. Steve Irwin era uma figura extraordinária. Um homem que fez o mundo se apaixonar por crocodilos, cobras e todas as criaturas aterrorizantes entre eles. Conhecido como o caçador de crocodilos, ele mergulhava de cabeça no perigo com um sorriso, transformando encontros selvagens em televisão inesquecível. Milhões de americanos cresceram assistindo-o lutar com répteis e nadar com tubarões, sempre acreditando que ele era intocável. Mas em 4 de setembro de 2006, durante o que parecia um mergulho de rotina na Grande Barreira de Corais da Austrália, Steve enfrentou um assassino silencioso que ninguém poderia ter previsto. Enquanto filmava um documentário chamado Ocean's Deadliest, ele nadou sobre uma arraia gigante. Em uma fração de segundo, a criatura atacou. Seu ferrão perfurou seu peito, indo direto para o coração. Sua equipe correu para salvá-lo, mas não havia nada que pudessem fazer. O homem que havia enganado a morte inúmeras vezes se foi em um instante. O mundo chorou não apenas uma personalidade da TV, mas um pai, um marido e um herói que nos mostrou a beleza da natureza selvagem. Sua morte foi um golpe no estômago, um lembrete de que mesmo o mais feroz amor pela natureza não pode nos proteger de seu poder bruto e mortal. Dawn Brancheau tinha o emprego dos sonhos que a maioria das pessoas só podia imaginar, trabalhando lado a lado com os predadores mais majestosos do oceano. Como treinadora sênior no SeaWorld Orlando, ela era conhecida por seu sorriso radiante, espírito destemido e o profundo vínculo que compartilhava com as orcas que cuidava. O público a adorava, acreditando que ela havia dominado o delicado equilíbrio entre humano e besta. Mas em 24 de fevereiro de 2010, esse sonho se transformou em um pesadelo diante de centenas de espectadores chocados. Durante o show Dine with Shamu, Dawn estava trabalhando com Tilikum, a maior orca em cativeiro, pesando mais de 5.400 quilos. Ela o havia treinado por anos, confiava nele e o amava. Mas em um instante aterrorizante, Tilikum a agarrou pelo rabo de cavalo e a puxou para na água com força assustadora. O caos se instalou enquanto a baleia enorme se debatia e a arrastava para debaixo da superfície. Apesar das desesperadas tentativas de resgate, era tarde demais. A morte de Dawn abalou o mundo e levantou questões sombrias sobre o cativeiro de animais e os riscos que os treinadores enfrentam. Ela deu sua vida para entender essas criaturas, mas no final, foi uma delas que a levou. Sua história permanece um lembrete arrepiante de que mesmo os laços mais fortes com a natureza podem ser rompidos em um piscar de olhos. Tamayo Perry era mais do que apenas um surfista. Ele era uma lenda da costa norte do Havaí, um salva-vidas e até mesmo um ator de Hollywood. Com estilo destemido e pura paixão, ele dominou o Bonsai Pipeline, um dos pontos de surf mais perigosos do mundo. Para o povo do Havaí e para os surfistas de todo o mundo, Tamayo representava o espírito do oceano, corajoso, gracioso e intocável. Mas em 23 de junho de 2024, o mar que ele amava tão profundamente se voltou contra ele. Naquela tarde, ele remou perto de Goat Island,
águas que ele conhecia e confiava há anos. Sob as ondas, o perigo estava à espreita. Em um ataque súbito e brutal, um tubarão atacou, deixando ferimentos catastróficos. Salva-vidas e surfistas colegas correram para puxá-lo para a costa, lutando desesperadamente para salvá-lo. Mas seus esforços não puderam superar os danos. Tamayo morreu naquele dia fazendo o que mais amava, surfando as ondas de seu amado Havaí. Sua morte enviou ondas de choque por toda a comunidade do surf e deixou o mundo fazendo uma pergunta dolorosa. Como um homem tão perfeitamente em sintonia com o oceano pôde ser levado por ele? A história de Tamayo é um lembrete doloroso de que mesmo o paraíso esconde predadores, e mesmo os maiores homens do mar não são invencíveis. Jean Batten foi uma vez a estrela brilhante dos céus, uma mulher que desafiou a gravidade e as expectativas de seu tempo. Apelidada de Garbo dos Céus, ela capturou a imaginação do mundo na década de 1930 ao voar sozinha da Inglaterra para a Nova Zelândia, quebrando recordes e tornando-se um ícone global de coragem e elegância. Por décadas, ela foi celebrada como uma pioneira que provou que as mulheres podiam voar tão alto e mais alto do que os homens. Mas seu capítulo final foi muito mais silencioso e muito mais trágico. Em 1982, enquanto vivia aposentada na ilha de Maiorca, Jean foi mordida por um cão vadio. A princípio, não parecia mais do que um arranhão, um inconveniente que ela ignorou. Fieramente independente, ela recusou o tratamento médico, acreditando que se curaria sozinha. Mas a ferida piorou, espalhando silenciosamente a infecção por seu corpo. Sozinha, despercebida e longe da glória que um dia conheceu, Jean sucumbiu a um abscesso pulmonar mortal. Quando o mundo soube de sua morte, a mulher que um dia governou os céus havia morrido na obscuridade. Sua morte foi um lembrete assombroso de que mesmo as lendas podem desaparecer, não em um brilho de glória, mas em silêncio, esquecidas pelo próprio mundo que um dia inspiraram. Alan Campbell dedicou sua vida aos animais, especialmente aos elefantes, os gigantes gentis que ele amava e confiava. Como treinador e cuidador de zoológico experiente, ele acreditava que entendia seus humores, seus medos e seu imenso poder. Mas em 20 de agosto de 1994, durante uma apresentação de circo em Honolulu, Havaí, essa confiança foi quebrada. Alan estava trabalhando com Taiki, uma elefanta africana de 20 anos com histórico de trauma e estresse. Algo dentro de Taiki estourou naquele dia. Diante de uma plateia lotada, ela avançou para essa arena, debatendo-se descontroladamente e esmagando seu treinador antes que Alan corresse para ajudar. Ele não fugiu. Ele não hesitou. Ele tentou desesperadamente acalmar a elefanta que havia cuidado. Mas em seu pânico e fúria, Taiki se voltou contra ele. Em uma cena horrível, a elefanta de 4.000 quilos pisoteou Alan até a morte, enquanto gritos e caos enchiam a arena. A polícia acabou atirando em Taiki dezenas de vezes antes que ela desabasse. A morte de Alan foi mais do que uma tragédia. Tornou-se um símbolo do custo oculto do cativeiro animal. Um homem que dedicou sua vida aos animais foi morto por um que havia sofrido por tempo demais. Sua história ainda ecoa em todo o debate sobre entretenimento, cativeiro e o preço que tanto humanos quanto animais pagam quando a natureza selvagem é enjaulada. Joseph Bruno Slowinski foi um dos principais herpetólogos do mundo, um cientista brilhante que dedicou sua vida ao estudo de cobras venenosas. Destemido e infinitamente curioso, ele acreditava que o conhecimento poderia desvendar os mistérios das criaturas mais perigosas da Terra. Em setembro de 2001, ele liderou uma expedição de pesquisa nas profundezas das selvas de Myanmar, em busca de espécies raras em alguns dos terrenos mais remotos imagináveis. Então veio o momento que todo especialista em cobras teme. Enquanto manipulava o que ele pensava ser um espécime inofensivo, Joseph foi atingido por uma mortal Crite de faixa,
seu veneno entre os mais letais do planeta. Instantaneamente, ele soube o que isso significava. O tempo estava correndo. Isolado a quilômetros de ajuda, sua equipe tentou de tudo para salvá-lo, mas os telefones via satélite falharam e a evacuação era impossível. Por 29 horas agonizantes, Joseph lutou para permanecer vivo, documentando seus sintomas, ajudando sua equipe a manter a calma e encarando a morte com coragem surpreendente. No final, nem sua genialidade pôde superar o veneno. Ele morreu na própria selva que amava, deixando para trás um testemunho arrepiante da linha tênue entre ciência e mortalidade. Sua história permanece um lembrete de que a busca pelo conhecimento muitas vezes exige o preço mais alto. Hubert Latham era um homem que vivia para o impossível. Um audacioso pioneiro da aviação, ele estava entre os primeiros a alçar voo, impressionando o mundo com ousadas tentativas de cruzar o Canal da Mancha. Mas quando os céus não eram mais suficientes, seu espírito inquieto o levou ao coração da África em busca de novas aventuras. Em junho de 1912, nas profundezas da selva do Chad, Latham se juntou a uma caçada de grandes animais perto de Fort Archambault. Lá, ele cruzou o caminho de um dos animais mais perigosos do continente, um búfalo do Cabo Ferido. Em um lampejo de fúria, a enorme besta atacou. Não houve tempo para correr, nenhuma chance de escapar. O ataque foi brutal e rápido, esmagando o destemido explorador. Ele tinha apenas 29 anos. Embora sussurros de traição e jogo sujo tenham seguido sua morte, a história oficial apontou para a fúria da natureza. Hubert Latham, que um dia sonhou em conquistar os céus, foi em vez disso levado pela natureza selvagem e implacável. Seu destino é um lembrete arrepiante de que, não importa o quão alto voemos, a natureza sempre tem a última palavra. Cada uma dessas vidas, Steve Irwin, Dawn Brancheau, Tamayo Perry, Jean Batten, Alan Campbell, Joseph Bruno Slowinski e Hubert Latham, foi marcada por coragem, paixão e devoção extraordinárias. Eles estiveram no limite da possibilidade humana, perseguindo sonhos, quebrando limites e vivendo mais próximos da natureza do que a maioria de nós jamais viverá. No entanto, no final, foi a própria natureza que os levou. Suas histórias nos lembram que a natureza selvagem é ao mesmo tempo incrivelmente bela e cruelmente implacável. Não importa o quão famoso, habilidoso ou destemido você seja, quando o instinto ataca, não há garantias. Talvez seja por isso que seus legados perduram tão poderosamente. Eles viveram com ousadia, inspiraram milhões e, embora seus finais tenham sido trágicos, eles também revelam a linha frágil que separa a admiração do perigo. Então, da próxima vez que você se maravilhar com o oceano, o céu ou as criaturas da natureza selvagem, lembre-se dessas histórias. Elas não são apenas contos de morte, mas testamentos de vidas vividas com paixão, coragem e a aceitação de que andar com a natureza significa andar à beira de algo magnífico e mortal.